vícios sociais, né? Então nós temos aí, primeiro, vício social. Lembrando que vícios sociais do negócio jurídico ocorre o contrário dos vícios de consentimento, pois enquanto, né, este desfeito se encontra na declaração de vontade de uma das partes da relação processual, aquele que se caracteriza pelo fato ou de defeito ao encontrar a intenção do indivíduo se manifesta a sua vontade em que tem, de fato, a intenção e é voltada para a fim de prejudicar o meio social, ou seja, para enganar a sociedade, né, para enganar terceiros. Então, os vícios sociais, podemos dizer que nós temos a fraude contra credores, e fraude contra credores, essa modalidade de vício do negócio jurídico, ela está prevista legalmente no 158 e até o 100 ao 165, né, é todo artifício malicioso que uma pessoa emprega com a intenção de transgredir direito ou prejudicar interesses de terceiros, então fácil de entender. E temos a simulação. A simulação também é um vício social do negócio jurídico e ela está estabelecida no 167 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou de válido, né? Se for na substância e na forma, haverá simulação nos negócios jurídicos. Volto a falar, aparentemente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daqueles aos quais realmente se conferem, vender a propriedade sendo que eu tenho a posse. Também, contiver de declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, e também os instrumentos particulares forem atentados ou pós-datados também, não estamos falando de testemunha aqui, tá? Então, interessante, fica mais fácil de entender, fica mais prático, né? Fica mais leve, então esse tema é importante. Legal, então você queria conhecer a nulidade, a anulação das transações imobiliárias, dos negócios jurídicos, então conseguimos aqui, dentro do nosso tempo, tratar desse assunto de forma leve, rápida, que é o propósito dos nossos cursos, né? De jogar no mercado, né? Você precisa entender a matéria para dominar, para explicar para um cliente, essa é a ideia, né? Não é encher linguiça, né? Então traz teoria, mas muita prática, essa é a ideia, tá? Então isso é importante. Vamos lá, dentro desse mundo, o que eu quero falar para você? Então é importante, quando falamos de negócios jurídicos, é importante falar também a finalidade, a modificação, a extinção do negócio jurídico. O negócio jurídico tem aí requisitos, o agente tem que ser capaz, né? E sob pena também de nulidade, o objeto lícito, então em conformidade com a norma legal, e também, né, é importante norma prevista ou não proibida em lei, tá? A causa final se trata do motivo pelo qual as partes celebram o negócio jurídico, devendo sempre ter a finalidade lícita. Em relação aos efeitos do negócio jurídico, gerar direitos e obrigações, acho que é o primeiro efeito, obriga aquele que não cumpre com suas obrigações a pagar uma indenização por perdas e danos, confere também o direito de ação judicial para a defesa dos seus direitos correspondentes e transfere aos herdeiros os direitos decorrentes do negócio jurídico e também salva nos casos de natureza personalismo. Em relação à classificação do negócio jurídico, o negócio jurídico pode ser unilateral, pode ser bilateral, plurilateral. Quanto à sua titularidade, né, é importante falar, inter vivos, se for celebrado entre vivos, ou pós-morte, então, também. Quanto à sua onerosidade, o negócio jurídico pode ser oneroso, claro, a uma conta prestação, mas pode ser gratuito e pode ser neutro. E quanto à sua forma, o negócio jurídico também pode ser formal, se tiver que adotar a forma prevista em lei para ter validade, e informal, cabendo apenas partes estabelecerem livremente a forma a ser adotada, tá? Então, pronto. Esse também era um assunto que eu queria trazer na nossa aula, porque são motivos que nós podemos pedir inclusive a nulidade ou a nulidade. Então também nos interessa muito, ok? Então é importante. Quero lembrar a todos que a invalidade é a expressão também utilizada para designar um negócio jurídico que não produz as consequências desejadas pelas partes e é o gênero, né, do qual decorre duas espécies. Aí nós temos a nulidade, invalidade é o gênero de duas espécies. Nulidade, negócio jurídico nulo. E a anulabilidade, negócio jurídico anulável. Não podemos dizer que nulidade e anulabilidade são as mesmas coisas, a faculdade confunde muito isso, nós temos aí conceitos diferentes, tá? Temos princípios importantes dentro desse objeto de estudo, os princípios da conservação dos contratos, o artigo 184, respeita a intenção das partes, então a ideia é sempre conservar os contratos, a invalidade seria um defeito grave para invalidar. Também outro princípio é ato inexistente, a necessidade de declaração judicial. O ato inexistente é aquele que não pretende
ou não preenche os elementos essenciais à sua constituição, a constituição do contrato, também é importante. E temos que lembrar, né, gente, que nós temos a teoria ponteana e seus 3 planos, inclusive para de fato gerar, fundamentar, usar como tese, detectar, né, dentro do plano de validade. Então, para existir de fato a validade do negócio jurídico, nós temos o plano da existência, o agente, a manifestação de vontade, o objeto, forma dessa manifestação, o plano de validade, que é o agente ilegitimado, objeto lícito, possível e determinado, e temos o plano de eficácia, que é a condição futura ou incerta, termo futuro ou certo, também são condições importantes. Outro princípio que nós podemos mencionar aqui para a tese de nulidade é o princípio da forma livre. A validade da declaração de vontade não depende da forma especial, o que significa que a declaração da vontade só dependerá da forma determinada quanto a norma jurídica explícita exigir, tá? O negócio jurídico eficaz também podemos dizer que é o ato válido e produz efeitos só que apenas entre as partes, né, gente? Não produz efeitos perante terceiros, então também é importante. Vamos lá! Então, posso pedir nulidade de escritura pública, posso pedir nulidade de registro imobiliário. A nulidade, ela atinge o interesse público, ela opera de pleno direito, ela pode ser arguida pelas partes, por terceiros, pelo MP, pelo juiz ex officio. A sentença é declaratória de nulidade, tá? E tem efeitos ex nunc. Em relação à nulidade ainda, não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, não tem prescrição, ok? E não convalesce também, é importante falar sobre isso. As causas do 166 do Código Civil, né? São causas importantes. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, o contrato é nulo, a pessoa tem que ser representada, se relativamente assistida. Se for ilícito, impossível, indeterminável objeto, vender um terreno na Lua, no direito imobiliário, motivo, né, determinante comum entre as partes, foi ilícito, não revestir forma prescrita em lei, for preferida alguma solenidade que a lei considere essencial, transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir a prática sem combinação, sanção. Então, importante, tá? É importante falar desses temas também. Em relação à anulabilidade, ou ato anulável, ele atinge, diferente do... Vou mudar o texto agora, hein? Diferente da nulidade. Ele atinge interesses particulares, ele não se opera de pleno direito. A nulidade, diferente da nulidade, somente pode ser arguida pelos legítimos interessados. A sentença é constitutiva, negativa e tem efeitos ex tunc. A anulabilidade sujeita-se a prazo, né? A intenção, a observância do 178, prazo de 4 anos. Então, também é importante aqui, tá? Então, não dá para errar. Uma pergunta que foi feita, eu queria responder também. Professor Júlio, quando o negócio jurídico é nulo e quando ele é anulável? O fato jurídico, gente, ele é todo acontecimento natural humano, apto a criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Os fatos jurídicos, em sentido amplo, podem ser classificados fatos naturais, que decorrem da natureza, e em fatos, a segunda opção, fatos humanos. Então nós temos os fatos naturais, fatos humanos, 2, decorrentes da atividade humana. Os fatos humanos, ou atos jurídicos, em sentido amplo, dividem-se em lícitos e ilícitos, né? Lícitos são os atos humanos que a lei difere os efeitos almejados pelo agente e por estarem em conformidade com o ordenamento jurídico, produzem efeitos jurídicos voluntários, ou seja, queridos pelo agente. Dentro dos atos, né, lícitos, podemos destacar negócio jurídico é um ato lícito. Pronto, né? De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico ele é nulo quando celebrado por pessoa incapaz, objeto ilícito. Então, nós temos várias teses importantes do 166 do Código Civil. O ato anulável, o negócio jurídico, além dos casos expressamente declarados na lei, por incapacidade relativa do agente, vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores. Então nós vamos usar as teses do 171. Lembra do 171? Lá no penal é estelionatário, né? Aqui não, é ato anulável, 171. Tá? Então, ato anulável, artigo 171. Ato nulo, 166. Pronto, as teses estão aí, dá para diferenciar e com isso a gente erra menos, tá bom? Lembrando também a todos que o negócio realizado por pessoa absolutamente incapaz, ele é nulo, hein? Ele é nulo, tá? Todo contrato temos que usar o princípio da boa-fé dos contratantes, aplicar isso, inclusive, é importante. A forma de instrumento utilizado, quando realmente requerido,
O artigo 108 traz aí o contrato, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, e nós podemos pedir anulação de contrato de compra e venda de imóvel em virtude de várias teses importantes, tá? Várias decisões também importantes. Legal, fico contente aqui, muito assunto, muita informação, mas informação necessária para te ajudar, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você, sucesso na sua vida, a intenção é fazer a diferença para que você possa ajudar o seu cliente, tá bom? Muito obrigado. Gente, finalizamos mais um plantão de dúvida aqui com muito carinho. Esse plantão foi um sucesso, fico muito contente, né? A intenção é essa, levar conhecimento. Esse plantão é o plantão de dúvidas da oficina de prática da pós-graduação de Direito Notarial e Registral, tá bom? Você que não conhece essa pós, temos alguns convidados, você teve a oportunidade de conhecer. Para aqueles que são alunos e acompanharam a aula, o plantão de dúvida, eu agradeço a participação. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.